Bom dia, boa tarde, boa noite. Tomar um golinho de café. O café, ele é excitante. Ele acelera alguns metabolismos. É parecido com o chimarrão, mas é mais forte que o chimarrão. Então não tome muito café, mas é bom, né? Assim como às vezes eu tomo uma Coca-Cola, um pouco de Coca-Cola, um copo, talvez dois, porque é gostoso. Então a gente tem que ter equilíbrio nas coisas. Como vocês estão? Estão bem? Eu também, vamos lá. Na verdade, o bem é quando a gente está na média e consegue fazer as coisas, a gente está bem. Vamos lá, antes de começarmos esse programa de hoje, que é o número 15, eu preciso dizer para vocês, embora ele já tenha sido visto por algumas pessoas e tenha sido até curtido, mas eu retirei ele, eu vou reformular ele, vou gravar ele num outro dia, mesmo que ele fique fora da ordem ali, o Falando em Tudo 14, que foi o anterior. Por um simples motivo, eu saí da minha intenção. Não que o conteúdo estivesse errado, mas a maneira de eu abordar o conteúdo saiu da maneira que eu quero dar a este programa. O falando de tudo, não é falando em tudo, é falando de tudo que chega até nós. E o conteúdo daquele programa, à medida que eu fui traçando a linha de raciocínio, foram me vindo emoções. Eu fiquei um pouco, talvez, excitado demais, me emocionei demais e comecei a falar de uma forma muito acusativa. E eu não quero ser acusativo neste programa. Eu tenho, sim, o direito de ficar bravo, tenho isso como direito pessoal, porque nós não somos pés de alface, mas nós não temos o direito de expressar, eu acho, esta raiva de uma certa maneira. E aí eu usei algumas palavras que não cabem usar neste programa. Talvez num outro perfil de programa sim, mas não neste. Então vou refazer o falando de tudo, número 14, mesmo que ele fique fora de ordem, tá? O número 14 falou das fake news e o uso da religião, e ali eu acho que eu fui nem fui duro o suficiente, mas eu não usei a linguagem que eu me proponho a usar. Então estou refazendo o programa passado e vou gravá-lo em outro momento, tá? Embora as ideias continuem a mesma, mas eu vou falar em uma linguagem mais racional, tá? Porque naquele programa eu externei um pouco de brabeza, e isso não ajuda no nosso julgamento das coisas, deixar que a emoção fale demais. Eu quero neste programa ser racional e equilibrado e dizer as coisas duras que têm que ser ditas, mas não de forma que saia de repente de uma linguagem racional, entenderam? Então vamos lá a este Falando de Tudo 015, que eu espero que vocês participem, não só ouçam,
eu venho pedindo isso bastante, participem, compartilhem. Quem sabe um dia a gente tenha um número grande de pessoas, a gente possa fazer até meio que um diálogo em uma live, assim, ao vivo, conversando com vocês. Vamos procurar um horário em que vocês vamos conversando sobre isso, nessa possibilidade. Hoje eu quero falar de um aniversário muito importante, de 35 anos. Fez 35 anos no dia de ontem, 5 de outubro, a Constituição de 1988, chamada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Essa Constituição o Brasil, a Constituinte de 1980, ela foi eleita em 1987 e em 5 de outubro ela então entregou a nova Constituição brasileira ao Brasil. E o presidente dessa comissão, desse Congresso Constituinte que escreveu esta Constituição, chamou a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã. Essa Constituição veio depois de um longo período de ditadura, 21 anos de ditadura militar. Ela começou a ditadura militar no dia, dizem, 31 de março, mas na verdade a ditadura começou mesmo de um dia 1º de abril, isso mesmo, o dia da mentira, o dia dos bobos. O Brasil é um país que praticamente a maior parte da sua história ele viveu ditadura. O período colonial era uma ditadura. Não tinha nem governo aqui no Brasil. O governo era em Portugal. E o governo de Portugal só explorava o Brasil. Ele mandava só portugueses para cá, de elite, claro que vinham portugueses pobres, e que acabavam sendo explorados pelos portugueses ricos que vinham para cá, ganhavam sesmarias, grandes áreas de terra, grandes, do tamanho dos estados. Naquele tempo o Brasil era praticamente só o litoral, né? Então tinha as capitanias hereditárias, que os portugueses de alta elite ganhavam no Brasil. No fim, quase quebraram todas. Só 2 capitanias hereditárias é que se desenvolveram, as outras quebraram todas, faliram. Porque eles não estavam interessados em produzir, eles estavam interessados em tirar coisas. Esses governadores das capitanias hereditárias. Então, ali não havia uma Constituição brasileira, havia uma Constituição portuguesa e de uma monarquia absoluta portuguesa. E então eu preciso contar a história desta Constituição que ontem fez 35 anos e que foi a melhor que nós já tivemos. É a melhor Constituição, escrita com seriedade,
por pessoas que realmente se dedicaram a escrever essa Constituição num Congresso Constituinte. Foram deputados eleitos em todo o Brasil que se reuniram no espaço do Congresso Nacional com o objetivo de escrever uma nova Constituição para substituir a Constituição da ditadura. No discurso de apresentação da Constituição, da nova Constituição em 88, o presidente da Assembleia Constituinte fez um belíssimo discurso e ele disse lá que esta era uma Constituição cidadã feita para todos os cidadãos brasileiros. Ele disse que ela deveria garantir os direitos e estabelecer os deveres de todos os cidadãos, mas especialmente garantir os direitos, porque nós vínhamos de um tempo de ditadura. Estabelecer a democracia, para que ditaduras nunca mais viessem a se estabelecer no Brasil. E ele disse então, lá, nós temos ódio e nojo de ditaduras, da ditadura. E quem trai esta Constituição democrata e cidadã é traidor da pátria. E realmente é uma Constituição que restabelece a democracia. E como a ditadura se meteu em todas as áreas da vida humana. No judiciário, na justiça, né? No Congresso, fechou o Congresso algumas vezes, nos partidos políticos, nas escolas, nas universidades, na legislação trabalhista, nas polícias, em tudo. Então esta Constituição foi escrita preocupada em restabelecer direitos e deveres em todas estas áreas. Por isso ela é uma Constituição grande e fala de muita coisa, de todos os assuntos praticamente. Direito da liberdade nas escolas, deveres da polícia em respeitar os cidadãos, deveres do judiciário em defender os direitos dos cidadãos, das cidadãs, sempre para todos os sexos, defender os direitos das minorias, índios, negros, que são minorias em sentido de presença política, né? Não, negros são, na verdade, a maioria, mas são minoria em termos de conseguirem expressar seus direitos. Das mulheres, alguma coisa, né? E precisa ser até aumentado, esses direitos, reconhecidos de vez. Porque permaneceram muitos elementos no comportamento brasileiro, nas polícias. Comportamentos ainda da ditadura, que vem da ditadura. Mas isso em 88 foi tudo escrito. Foi uma Constituição grande, mas ela precisa ser assim, para restabelecer todos estes direitos que foram limitados, que foram desorganizados durante a ditadura militar.
Nesses 35 anos, com esta nova Constituição, aconteceu uma transformação do Brasil. Sabe, eu não vivi muito o período da ditadura. Sim, eu vivi ali na minha adolescência, sim. Mas antes do final da minha adolescência já ela começou a abrir. Em 1900 ela começou a cair, a ditadura. Ela não tinha mais forças. Algumas pessoas vão falar aqui para vocês que era maravilhoso durante a ditadura. Não era, tá? Não era. A inflação no Brasil estava explodindo. Em 1973 nós tivemos uma crise enorme, tá certo? Que foi meio que mundial. Mas o Brasil não tinha desenvolvido tecnologia, porque o pensamento estava abafado. As universidades estavam abafadas. O Brasil é um país muito dependente, muito atrasado, tecnológica e intelectualmente. Sim, tem que se falar dessas coisas da ditadura. O sistema de saúde era péssimo, péssimo. Tinha os institutos, um instituto que era a Previdência de Comércio, um instituto que era a Previdência das Indústrias, um instituto que era a Previdência dos professores, um instituto que era dividido em institutos. Eu me lembro das pessoas entrando na fila para marcar consulta às 3 horas da manhã. Sim, isso durante a minha adolescência, ditadura. Tem que levantar às 3 horas, estar na fila para ver se conseguiriam um exame de saúde naquele dia. Aí tinha um certo número de fichas, se não conseguisse tinha que voltar no outro dia de madrugada. Assim que era a ditadura. Não tinha escola para todo mundo, era só um certo número de escolas para certo número de crianças. Também não tinha universidade para todo mundo, não tinha ensino de segundo grau para todo mundo. A população era metade analfabeta, mais da metade analfabeta. Isso foi o período da ditadura. Então a Constituição de 1988, que fez 35 anos ontem, no dia 5 de outubro, essa teve que regularizar tudo isso. Ela é grande, é difícil de entender. E por isso muita gente apela para o judiciário, porque o judiciário é quem interpreta essa Constituição enorme. Então o nosso STF é muito demandado. Eu concordo com nós deveríamos, o STF deveria ser uma corte constitucional, como é em muitos países. Ela não julga casos comuns, qualquer coisinha. Tem caso às vezes, de herança que vai parar no STF. Não era para ser isso. Isso era para... Essas coisinhas que são da lei, que é diferente da Constituição, que são das leis como mais corriqueiras, mais ordinárias, isso devia ser julgado no STJ. O STF deveria ser para decidir casos apenas que se tratam de Constituição. Mas é uma Constituição ampla, democrática e cidadã, como disse o presidente do Congresso
Nacional Constituinte, agora não lembro se ele era deputado ou senador, Ulisses Guimarães. Constituição democrática e cidadã. E ela realmente ela tem artigos em defesa dos direitos dos cidadãos, das cidadãs, direitos humanos, direitos das minorias. Graças a Deus. E ali o Brasil começou. Desta Constituição em diante, o Brasil realmente vive numa democracia. Conseguiu construir, não de pronto, não foi do dia para a noite, mas conseguiu dar novamente liberdade às pessoas para pensarem, para articularem suas ideias, suas maneiras de viver aos poucos, aos poucos. Porque ainda tinha muito ranço ditador, mas já ali começou a terminar o ranço ditador e nós vivemos realmente uma democracia com eleições para todos os cargos. Na ditadura não era eleito todos os cargos. Não eram eleitos governadores, prefeitos em cidades de fronteira. Os senadores só passaram a ser eleitos quando eu tinha 14 anos por aí. Eu me lembro disso. O primeiro senador de oposição, naquela época o partido era o MDB, oposição à ditadura, ele colocou um candidato a senador. Eu me lembro de eu e meu pai olhando a propaganda política pela televisão. Meu pai e minha mãe também se interessavam. E meu pai e minha mãe iam votar no senador Paulo Brossard, aqui no Rio Grande do Sul, que era contra a ditadura. Isso em 1975, eu acho. 74, 75, 73, 76, por aí. Foi a primeira vez que um senador pôde ser eleito. Antes tinha os tais dos senadores biônicos, o que o governo indicava. Sim, isso era ditadura. A gente tinha medo de falar umas coisas. Aqui em Porto Alegre, na ditadura, foi sequestrado um casal jovem que estava na universidade ou era recém-formado, casal Seriverte, só porque eles tinham uma atividade política com os estudantes, de oposição à ditadura. A ditadura, teve gente que morreu, muita gente presa, muita gente expulsa do país. Eu conheci muito depois da ditadura, já nos anos 80, por aí. Não, era tempo de ditadura ainda, tempo de ditadura. A ditadura ainda não tinha terminado completo, não estava terminando. Que teve um olho furado numa tortura policial, porque ele era um estudante ativo politicamente. E então essa nova Constituição, que fez 35 anos, ela acabou com o direito de prender pessoas só por uma desconfiança de atividade política, restaurou o habeas corpus, que é a possibilidade de um advogado pedir, se não havia periculosidade numa pessoa comprovada,
dela não ser presa. Isso é o habeas corpus, né? Liberdade do corpo. Se ela não havia prova de crime contra ela. Essa ditadura mudou. Essa Constituição mudou o Brasil para a liberdade, para a modernidade. Antes ela estava atrasada com a cabeça daqueles generais ditadores. Começou a mudar ali no tempo do presidente Geisel, que via o desgaste da ditadura, e mesmo assim havia gente querendo, em vez de começar a abrir para a democracia, queria que a ditadura se tornasse mais dura, mais torturadora ainda, mais fechada ainda. E um dos que queriam uma ditadura mais fechada era o general Heleno, esse que o Bolsonaro gostava tanto. Esse velho que esteve na CPMI na semana passada. Um velho fascista. Essa nova Constituição fez 35 anos, nos está dando, até agora, 35 anos de democracia. Defende as nossas vidas, nossas liberdades, nosso pensamento livre. (5 de outubro de 1988, eu lembro quando ela foi promulgada naquele dia. Promulgada é assim, é quando ela é escrita por um congresso, e o congresso é quem assina ela. Uma Constituição outorgada é aquela que é ditada por uma só autoridade. Então, não menosprezemos esta Constituição que nós temos. Ela é muito boa, muito boa. Ela sim, ela pode conter erros e precisa ainda atualizações, tá? Atualizações, algumas coisas podem de vez em quando estar um pouco andando errado para lá e para cá, mas ela é boa. E essas atualizações têm que ser feitas com racionalidade e pensando nos direitos daqueles que mais sofrem, especialmente. Então, vamos analisar o que tinha antes em termos de Constituição. Analisar não, eu não tenho condições de analisar. Isso teria que ser historiadores. Eu conheço um e ouço ele de vez em quando, o Marco Antônio Villa, mas historiadores, constitucionalistas, conhecem bem as constituições que nós já tivemos. E é deles que eu copiei aqui alguns detalhes das constituições, as 7 constituições que o Brasil já teve, desde quando o Brasil se tornou independente, com Dom Pedro I. 1808, quando veio o Dom João VI para cá, fugindo do Napoleão, lá de Portugal. Quando o Napoleão foi derrotado, ele voltou para Portugal. E aí ficou no lugar o Dom Pedro I. Em 1821, Dom João VI, rei de Portugal, que tinha nos promovido a Reino Unido, mas não significava nada, porque
era o rei de Portugal que continuava governando. Em 1821 ele voltou para Portugal. Em 1822 ele pediu para o Dom Pedro I voltar para lá, o filho dele. Mas o Dom Pedro I disse: não, vou ficar no Brasil. E no dia 7 de setembro de 1822 ele proclamou a independência. Em 1922 foi o dia do fico, tá? Que Dom Pedro disse: se for pela felicidade da nação, se for pela felicidade da nação e o bem geral do povo, diga que eu fico no Brasil. Ele não falou tão bonito assim, mas é isso que está na história, eu acho. Porque nossa história foi muito pintadinha, assim, com o tempo, né? Mas então, a primeira corte ali de Dom Pedro I, que continuou sendo, quando nós nos tornamos independentes, em vez de nós termos optado por uma democracia republicana, nós continuamos com uma monarquia, no mesmo modelo autoritário que tinha das monarquias antigas. Tá? Mas ali teve que se inscrever uma Constituição, porque então se tornou um país independente, né? Um país independente precisa ter um documento. Aliás, não sei. A Inglaterra não tem uma Constituição. Porque, na verdade, em 1315 ou 325, em 1325, eu acho, a Inglaterra teve uma rebelião onde os nobres, mas não era o povo também, tá? Mas os nobres, os condes, viscondes e não sei, duques, disseram para o rei que ele não podia mais fazer lei sem passar por eles. Eles tinham que opinar se o rei fosse aumentar impostos, fosse fazer uma lei para o país, para o império, a Inglaterra. Já entrava a Escócia junto. Não era todo esse Reino Unido enorme, mas lá em 1325, então eles não têm uma Constituição, eles têm cartas assim. E a lei deles é meio assim, como é que eles chamam? De common sense, uma coisa assim, senso comum. Mas eles têm leis, mas eles não têm uma Constituição, um documento assim. É que é muito antigo, todo mundo sabe o reino da Inglaterra, etc. Né? Mas os países modernos todos têm Constituição, um documento geral para o país. A nossa primeira, então, ali, primeira corte, primeiro Congresso Nacional, digamos assim, era meio sem eleição, era meio os nobres, assim, e os muito ricos fazendeiros, etc. Tinha um congresso lá. Eles até tinham uma eleição, mas, se não me engano, ela era, como é que se chama ainda? Não me lembro o nome agora, onde só os ricos podiam votar. Não votavam mulheres, não votavam pobres, claro que os escravos não votavam. Então era um congresso dos ricos, dos poderosos, dos nobres. Então eles estavam votando lá, e daí o regente, o Dom Pedro I, no caso, o imperador, ele era dono do partido moderador.
Aí ele foi ler aquela Constituição que os caras estavam escrevendo no Congresso. Ele disse, não quero essa aqui. E mandou rasgar aquela Constituição. E ele escreveu uma. Aí imagine o que ele colocou lá dentro. Por exemplo, o poder conservador, o poder moderador pertencia a ele. O poder moderador dizia que ele decidia se o que o Congresso tinha feito estava certo ou errado. Ele decidia. Sozinho. Claro que com os interesses dele e dos ricos amigos dele. Da corte, da elite. Então ele decidia o que estava certo. E tinha um artigo que dizia ali que o rei, o imperador, não poderia ser questionado por motivo nenhum e não respondia a ninguém. Ninguém poderia questionar ele e ele não respondia a responsabilidade nenhuma. O que ele decidisse estava certo e ninguém podia questionar. Essa foi a nossa primeira Constituição. Zero democracia. Zero justiça social. Era feito o que o rei queria. E assim, o Brasil continuou um país escravista, sem escolas, sem saúde pública, sem reforma agrária. Era a lei do mais forte, era a lei dos ricos. Esta foi nossa primeira Constituição imposta pelo imperador e seus puxa-sacos ricos, poderosos, imposta por eles. Eles dissolveram a Assembleia Constituinte e escreveram a Constituição conforme eles queriam. Isso é uma Constituição. Isso aí é poder autoritário puro das elites, representadas pelo imperador Dom Pedro I. Dom Pedro II continuou a mesma Constituição. Dizem que Dom Pedro II era um pouco mais intelectualizado do que o pai dele, Dom Pedro I. Mas ele, tá certo, ele se interessava por ciências, telefone. Ele comprou um telefone nos Estados Unidos, nem tinha linha telefônica no Brasil. Era assim, um negócio assim feito para eles, feito para eles, não para os cidadãos e cidadãs, como essa Constituição de 1988. Até que caiu a monarquia, né? Ela estava podre já, podre. Já tinha movimentos de independência insatisfeitos, porque a monarquia brasileira era muito atrasada. Então já tinha assim um sopro não de democracia, mas o capitalismo começava a se aproximar. As pessoas estavam dizendo o trabalho escravo, ele não nos desenvolve, ele nos mantém numa maneira antiga, retrógrada de trabalho, de desenvolvimento econômico. Mas os escravistas não queriam abrir mão. Quando o movimento abolicionista venceu, os escravistas queriam até indenização. Olha, nossos escravos que nós alimentamos. Eles queriam uma indenização. Eles queriam ser pagos por ter escravizado por séculos negros e índios.
Então, em 1891, em 1888 caiu a escravidão, em 1889 caiu a monarquia, com uma proclamação de república feita nos quartéis. O povo não participou. Então, de certa maneira, continuou o governo das elites, porque o exército, unido às elites latifundiárias do Brasil, é que fizeram o golpe. O povo nem ficou sabendo. A proclamação da República foi feita dentro de um quartel. Não foi algo que o povo construiu. Então veio outra, eles escreveram, os milicos e as elites, outra Constituição, pensando praticamente só neles. E o povo, nada. Isso foi a Primeira República, que foi até 1934. Quando Getúlio Vargas, aqui no Rio Grande do Sul, do Partido Trabalhista, ele vinha com uma visão positivista, uma visão um pouco mais moderna, uma visão já do trabalho livre, não, mas do trabalho operário, do proletariado, uma visão capitalista. Ele, então, foi eleito, mas era meio que uma ditadura, tá? E começou a ser questionado, porque não estava funcionando muito bem a coisa. Ele fez, ele colocou direitos para os operários, mas estava se pegando ali com os donos das indústrias. Então, em 1937, ele deu um golpe e copiou, e aí veio nossa terceira Constituição, nossa quarta Constituição. Em 1934 ele escreveu uma, fazendo essas reformas capitalistas. Em 1937, para afirmar-se no poder, Getúlio Vargas pediu uma Constituição, mas ele influenciou ela para que ela fosse uma Constituição ditatorial, uma cópia da Constituição polonesa. Ela foi chamada de Constituição Polaca, que lhe dava muitos poderes de um ditador. Então a coisa melhorou um pouco para o povo, porque o trabalho remunerado com salário não era mais escravocrata, tinha criado uma pequena classe média. Estava melhor. Já tinha um pouco de escolas, mas era muito atrasado ainda e com a cabeça oprimida, com o pensamento oprimido por um ditador, que era o Getúlio Vargas. Ele era um ditador, e em 1937, a Constituição Polaca era uma Constituição feita para uma ditadura. Era uma Constituição ditatorial. Não tão ditadora quanto a do golpe militar de 64. Bom, esse governo ali, o Estado Novo de Getúlio Vargas, 1934 até 1946. Em 1946, essa ditadura do Getúlio Vargas também começou a se desgastar, embora ele fosse eleito novamente em 1951, eu acho. Mas em 1946, essa Constituição polaca estava muito desgastada, porque a ditadura vinha sofrendo pressões. Teve gente que disse, não, isso aqui é uma ditadura.
foi escrita outra Constituição. Mas ela foi mais para deter o poder de Getúlio Vargas do que para ser democrática. Mas tinha já aspectos de democracia mais modernos, digamos assim. Mas muito insegura ainda. Várias tentativas de golpe foram tentadas ali. Em 1961, mas teve ali, em 1950, teve o governo Juscelino Kubitschek. Mas eles nos abriram muito para o capitalismo, mas na década de 50 ali foi uma época em que vieram as fábricas de automóvel, algumas fábricas, e gerou uma classe média um pouco mais rica. Foram os chamados anos de ouro. Mas era só para a classe média. Para a classe média, os anos de ouro, né? Mas surgiu ali uma classe média. Só que no início dos anos 60, entrou o governo do Jânio Quadros, que tinha uma visão já de direitos das classes sociais oprimidas. E por isso chamaram ele de comunista. E ali tentaram dar um golpe, ele se manteve, colocaram uma espécie de parlamentarismo, meio parlamentarismo. Aí, um dia o Jânio Quadros foi viajar. Não, o Jânio Quadros desistiu, entrou o Jango, João Goulart. Esse que tinha uma visão de direitos populares. O Jânio Quadros não, era um conservadorzão. Até o raciocínio ele nem dava para entender direito, proibir biquínis na praia. Tá, mas quando entrou o Jango aí, entrou assim, uma tendência a atender desejos populares. E aí um dia ele falou em reforma agrária, pronto. Foram para cima dele e deram o golpe de 64. Para tirar o João Goulart. Aí o Brizola apoiou o João Goulart, o Jango. Aí os dois foram expulsos do país, tiveram que fugir para não ser mortos. Fugiram pelo Uruguai um teco-teco pegou eles na praia aqui no Rio Grande do Sul e levou eles para o Uruguai. Ali eles foram, sei lá para onde, depois vieram para a Argentina, mas aí começou a ditadura militar que nós temos. E essa ditadura militar, ela governava através de atos institucionais. Então, o ato institucional número 1, que fechou o Congresso, o ato institucional número 2, que caçou todos os partidos políticos, e assim por diante. E daí eles escreveram uma Constituição de 67 que dava esses poderes todos ao governo militar. Que disse que eram só 2 partidos que agora tinha, e mesmo o partido chamado de oposição, o MDB, tinha que ser um partido quietinho, porque eles não podiam falar qualquer coisa. Sim, eu ainda me lembro, 78, 79, a gente tinha que cuidar com o que falasse. Depois ali começou a tal da abertura lenta e gradual. Governo Geisel, o governo Médici, 79 e início dos anos 80. Até o fim da ditadura em 1985. Quando ali foi feita uma eleição indireta para presidente.
que concorreram Paulo Maluf e o Tancredo Neves. Dentro do Congresso. Eles iam ser eleitos dentro do Congresso, mas pelo menos já tinha uma, assim, dita eleição, né? Em 89 é que ocorreu a primeira eleição popular para presidente. Em 89 não. A primeira eleição para... sim, 89 é a primeira eleição para presidente. Onde concorreram ali o Lula, Brizola, Collor de Mello, e ganhou a eleição. Mas isso, então, em 88, então, foi escrita essa ditadura que ontem fez 35 anos e que nos deu a democracia. Então, na verdade, ontem nós comemoramos 35 anos da Constituição e 35 anos de democracia. Quem viveu um pouquinho isso sabe o quanto isso é importante. O quanto isso é importante. E o quanto que este país se desenvolveu e mudou com a democracia. Não ficou perfeito. Nós temos várias deficiências ainda. Também porque os partidos de esquerda não são perfeitos, os partidos de direita não são perfeitos, os partidos de centro não são perfeitos. Mas na democracia dá para discutir. A gente não é proibido de discutir nada. Na democracia as ideias podem ser ouvidas, faladas, pensadas. Nas universidades, nas escolas, nas fábricas, em casa, na rua. Na ditadura não era assim, não podia discutir, se organizar. Ter uma simples reunião que discutisse alguma coisa podia dar problema, podia dar cadeia, expulsão do país, tortura ou morte. Então a democracia é outro ambiente, Então, 35 anos de democracia, escrita em uma Constituição, que, claro, pode ter falhas, mas é, graças a Deus, uma Constituição democrática, cidadã, que protege o ser humano, suas dignidades e sua liberdade. E dentro disso a gente organiza um país que realmente quer se desenvolver, mantendo os direitos humanos de todas as pessoas, respeitando a dignidade e os direitos humanos de todas as pessoas, desde os direitos materiais até os direitos imateriais, de pensamento, da liberdade, da arte, da sua maneira de viver, respeitando a todas as pessoas, todos cidadãos e cidadãs. Isso é maravilhoso mesmo. Eu, de jeito nenhum, apoio ditadura. Que ditaduras, pensamentos ditatoriais, que querem se impor de vez em quando. Nós tivemos essa experiência há pouquinho, não é?
durante 4 anos. Antes já, durante a campanha política para o último presidente da República. Sabe? Sim, ali tinha a proposta, era uma nova ditadura para o Brasil. Porque a democracia pode ter erros, mas ela não impõe nenhum erro. Ela não impõe um jeito de pensar. E não deixa que ninguém imponha um jeito de pensar. A democracia não pode ter ditadura. Democracia é democracia. Democracia e ditadura não se encontram de jeito nenhum. Ou é um ou é outro. Mas há gente que queria impor uma ditadura no Brasil. E ainda tenta. E hoje eu vi, ontem ouvi, que nós devemos estar atentos com os cupins da democracia. Aqueles ditadores e aquelas ditadoras, aqueles pensamentos ditadores, exemplificado em algumas pessoas, em alguns partidos, que querem roer a democracia, roer elementos da democracia, roer as liberdades, tirando liberdades, até que tire toda a liberdade dos seres humanos. Eu vou, talvez no próximo programa, falar sobre o que é a ditadura das pequenas estruturas, família, igreja, associação, e a ditadura das grandes estruturas. Ditadura no país, ditadura no poder, na polícia, na escola. E os cupins da democracia estão aí tentando roer as democracias, tentando destruir a noção de direitos cidadãos, de liberdade, destruir às vezes em pequenas coisas, mas que levam depois a destruir nas grandes. Isso leva depois a destruir a democracia num país, os cupins da democracia. Porque defender ditadura não é um direito. Você diz, eu estou defendendo, o ditador diz, eu estou defendendo o meu direito, o direito dos ditadores. Mas é direito alguém impor uma ditadura sobre outra pessoa? Impedi-la de ser livre, de sua liberdade e de seus direitos até físicos? Impedi-la de pensar, de conversar, de expor ideias? É direito de alguém isso? Então, viva a Constituição de 1988. Viva a Constituição cidadã. Viva os 35 anos desta Constituição e viva os 35 anos de democracia. Nós nunca tivemos uma democracia tão longa, tão estável e tão democrática quanto a democracia que esta Constituição nos deu. Um grande abraço, até nosso próximo programa, possivelmente daqui a 2 dias. Eu ainda não decidi o assunto, mas talvez seja sobre ditaduras, tipos de ditaduras. Então, se tudo der certo, até lá, convide mais pessoas. Um dia eu vou regravar e republicar o programa número 14,
Um grande abraço. Beijo a todos.